Erro número 2. Confesso para vocês que se na minha época tivesse internet, eu também teria cometido esse erro. A pessoa vai, dentro da sua prática religiosa, ela incorpora determinado guia. Vamos pensar aqui Caboclo Pena Branca. Aí ela começa a procurar na internet o nome Pena Branca. O que significa Pena Branca? A etimologia do nome ela é comum a todos os nomes simbólicos. Isso aí, ok. Então você vai aprender o que significa ser Pena Branca, o que significa estar Caboclo Pena Branca. Existe uma grande diferença entre ser e estar. Quando um guia ele atinge esse patamar, ele está Caboclo Pena Branca, ele é dono de um mistério, ele é representante de um mistério divino, que é o mistério Pena Branca. Pena, Oxóssi, expansão do conhecimento. Branca, paz, perdão, levar a mensagem de Oxalá através da linha de Oxóssi. Não conhece linhas e falanges. As pessoas não conhecem o que significa esses nomes. Então coloca lá Pena Branca, aí vem uma mega história de um espírito individual chamado Pena Branca e pensa que é o dela. Aconteceu isso comigo. Eu escrevi um livro do Guardião Exu Sete Caveiras. Aliás, se você quiser adquirir o livro Guardião Exu Sete Caveiras, está aqui na descrição do vídeo. E eu recebi uma mensagem de uma pessoa falando que estava muito feliz de estar lendo a história do Exu que trabalha com ela. No momento, eu parei ali, salve, irmão, tudo bem? Então, o do livro é realmente o Exu que trabalha com você? Eu só acho estranho, né? Porque ele fala que o médium dele pertence à casa do Caboclo Flecha Certeira, né? Então, você pertence a essa casa? Não. Eu sou da casa X, ele falou o nome da casa lá. Mas como que você sabe que é ele? Por causa do nome, Sete Caveira. Aí ele deu essa história. Aqui na minha casa ele vai dar outra história. Eu falei, não, irmão, não é assim que funciona, não. Aí eu fui explicar a etimologia do nome, fui explicar o que significa estar Sete Caveiras. Eu fui explicar que o nome simbólico é um grau espiritual a qual as entidades pertencem. Volto a dizer, não conhece linhas falanges. Tem que estudar para entender o que significa linhas e falanges, o que significa a etimologia dos nomes. Tem que estudar. Nós temos que estudar para poder entender isso. E aí eu expliquei tudo para ele. Aí ele ficou abismado e... eu não sabia de tudo isso. Eu pensei que era o mesmo. Então, dentro de um terreiro, três pessoas podem incorporar 3 sete caveiras? Eu falei, pode incorporar 3 sete caveiras. Um vai ser de uma linha, outro vai ser da outra linha, e assim por diante. Aí ele falou, pô, pai Paulo, você está me falando uma coisa que eu nunca imaginei. Porque lá na nossa casa não pode ter entidade com a mesma entidade no terreiro. Por exemplo, não pode ter dois Caboclo Pena Branca, não pode ter 2 Exu Sete Caveiras. Pelo que o senhor está me dizendo, pode. Pode sim. Isso significa grau, nome simbólico. Então, quando o médium vai procurar na internet a história do nome da entidade dele, ele vai encontrar N histórias. Só que não é a história da entidade que ele trabalha. Não é. E aí fica aquela decepção. O médium fica decepcionado, o médium fica triste. Porque algumas coisas vai bater por causa do nome, mas a história mesmo não vai casar. Ou pior ainda, gente, eu já vi pior. Procura sobre ponto riscado. Qual que é o ponto riscado do Caboclo Pena Branca? Qual que é o ponto riscado do Exu Sete Caveiras? Aí ele olha lá, ainda escreve, grava ainda, memoriza ainda, para quando no terreiro pedir o ponto, o médium riscar lá o ponto. Mas é o médium que está riscando, não é o guia. Aprenda uma coisa, ponto riscado é RG, é como se fosse o seu RG, como se fosse o seu CPF. É isso, não existe 2 números de RG iguais, não existe 2 números de CPFs iguais. Você que está me assistindo fora do Brasil, RG é registro geral e CPF é cadastro de pessoa física. Então, ou seja, eu estou cadastrado na Receita Federal com o número X. Não existe 2 números iguais, não existe. RG é a mesma coisa, não existe 2 números iguais. Então, o ponto riscado, ele é o RG do guia espiritual, é o RG, é o CPF. Não vai existir 2 pontos iguais. Pode acontecer de se aproximar muito, mas você pode ter certeza, um quadrante deve estar diferente. Uma única linha vai estar diferente.
Um quadrantezinho, é um círculo, deve estar um pouquinho mais para cima, um pouquinho mais para baixo. É diferente. Então não é o mesmo ponto riscado. Nunca vai ser. E tem outra ainda, dentro da nossa doutrina, da nossa concepção, quando o guia ele risca o ponto, na nossa doutrina, quando ele risca o ponto, nós anotamos, escrevemos tudo e depois de meses, depois de talvez 1 ano, 2 anos, a gente pede novamente o mesmo ponto. Aí o guia tem que desenhar o mesmo ponto, os mesmos traçados, igualzinho. Isso se chama confirmação de ponto na nossa doutrina. E aí sim, quando ele confirma o ponto, dá o nome, linha e falange, aí sim nós corroboramos o nome dele. Nós não, né? Os guias-chefes corroboram o nome dele, corroboram o ponto riscado, dizem que os guias falam, é isso mesmo. Tá? O que eu vejo por aí, infelizmente, é assim. O médium incorpora hoje, amanhã já dá o ponto riscado e nem sempre é o guia que está riscando. É o médium na ansiedade de querer firmar a sua mediunidade. Mediunidade não é uma fórmula, gente. Mediunidade não é um método que existe. Você pode estudar e aprender sobre a mediunidade, mas você só vai aprender na prática se você vivenciar a prática. A teoria ela é aberta a todos, mas a prática somente vivenciando dentro do terreiro. E aí sim, você vai entender a história da sua entidade, o nome, o guia, o ponto cantado, o ponto riscado. Seu Flecha Certeira, quando trabalha comigo, trouxe o ponto riscado dele. Tempos depois, ele trouxe o ponto cantado. E aí, recentemente, psicografando o livro dele, eu descobri que não é dele o ponto, eu pensei que fosse dele. Dos irmãos espirituais dele. Mas assim vai. Nós vamos aprendendo com os guias.